Olá, pessoinhas do meu coração, doutor, doutora. Sou Cláudia Lolita, CEO da Clark Contabilidade e sua colega. Doutores, mesmo as profissões mais tradicionais, como os advogados, cada vez mais essas profissões vêm buscando outras formas de se posicionar no mercado. Você não concorda? Vivemos no mundo do empreendedorismo. Mesmo as profissões mais tradicionais, aquelas que médicos, por exemplo, advogados, cada vez mais, todas essas pessoas vêm buscando outras formas de se posicionar no mercado. Por isso eu estou coordenando um livro que logo será lançado pela editora Conquista com o tema Empreendedorismo, o Poder da Ação. Me segue lá no Instagram, no arroba Diz Pra Mim Contadora, que eu vou te informar lá sobre o lançamento desse livro maravilhoso, falando sobre o empreendedorismo, ensinando a você a ser o melhor empreendedor. Bom, doutores, até pouco tempo, quem se formava em Direito sabia que iria enfrentar a famosa prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fiz em tributário na época. E depois de muito estudo, estaria habilitado a trabalhar como profissional liberal. Ou seja, a gente faz a faculdade, tem que estudar para a prova da ordem, passa na prova da ordem, aí sim é que a gente pode militar na área, operar no direito. Agora, aquele que atua com seu CPF e recolhe os impostos sem a necessidade de ser uma empresa é chamado de autônomo, ou seja, aquele que trabalha para si e não tem um CNPJ, ok? Agora eu atento aos benefícios que um CNPJ traz, como a separação das atividades de pessoa física da pessoa jurídica, a redução de carga tributária e o atendimento mais vantajoso em bancos, dentre outros exemplos. Gente, tem crescido muito o movimento do empreendedorismo jurídico. Mas e aí, advogado? Você pode ser empresário? Sim, doutores e doutoras, advogados podem ser empresários. E já que estamos falando em profissionais do direito, vamos falar em leis. Segundo a legislação, quem exerce como os advogados profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, não é considerado empresário. O empresário é quem atua profissionalmente com atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Por isso, as empresas de advogados são sociedades simples e não sociedades empresariais. As sociedades simples de advocacia são registradas diretamente na seccional da OAB, onde o profissional esteja registrado. Já as empresariais têm registro lá na junta comercial. Mesmo que não seja considerado literalmente um empresário, o advogado pode ser um empreendedor e considerar estratégias para aumentar sua clientela e qualificar sua relação com seus clientes e ser lembrado como uma boa opção. E claro, gerenciar sua carreira como uma empresa, de olho no faturamento e no fluxo de caixa, é uma garantia de ter um bom negócio. E quais as profissões que o advogado pode exercer? Estudar direito abre um leque de oportunidades para empreender. Além das carreiras públicas, muito cobiçadas pela alta remuneração, há várias oportunidades no setor privado e no terceiro setor. Se a opção for carreiras públicas, vale lembrar que elas não são compatíveis com o exercício da advocacia, tá? Só fazendo esse parênteses. Você terá que optar, ok? Pela parte privada ou pela parte pública. Dentre elas, a mais conhecida é a de juiz, que também é chamada de magistrados. Para concorrer, o advogado deve comprovar 3 anos de atividade jurídica e ser aprovado em concurso. Outras possibilidades, como as mesmas exigências, são de promotor de justiça, procurador da República, procurador de conta do estado do município, defensor público, delegado de polícia, procurador do Banco Central, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, advogado da União e assim também tabelião de notas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você for uma dessas profissões que eu falei, de carreira pública, você não poderá empreender. Tá? Ou seja, você poderá até empreender, mas você não pode ser juiz, por exemplo, nem pode, A maioria dessas carreiras você não pode ter empresa no seu nome, ok? Há oportunidades também na iniciativa privada e ainda carreiras não exclusivas para os profissionais formados na área, mas nas quais os conhecimentos jurídicos podem ajudar no sucesso.
Dentre elas, árbitro, pesquisador, professor, consultor legislativo, conciliador, mediador, diplomata, advogado corporativo e advogado também do terceiro setor, das empresas imunes e isentas. Se você escolheu o direito para estudar, tem muitas oportunidades, não é mesmo? Uma boa forma de começar bem na profissão é estruturando sua carreira desde o início e, como eu te falei agora, pensando como uma empresa. Que tal, gente, começar a empreender? Como abrir um CNPJ para um advogado, Se você gostou dessa ideia do empreendedorismo jurídico, mas não sabe começar, agora você fica ligado no vídeo comigo, porque eu vou falar para você. Por quê? Porque a Claque Contabilidade, a minha empresa, ela tem um serviço especialmente para o seu caso. Lá na Claque Contabilidade, nós cuidamos da abertura do seu CNPJ, da sua contabilidade completa e disponibilizamos um assessor especializado em escritório de advocacia. Assim, gente, sobra muito mais tempo para você cuidar da sua carreira e dos seus clientes. Um bom jeito de começar, você não concorda? Mesmo que você conte com a nossa ajuda, sempre é bom ter informações. Por isso que eu fiz esse vídeo. Você sabe qual o tipo de empresa que os advogados podem abrir, por exemplo? Qual é o tipo de empresa que você, advogado, pode ter no seu nome? Muitas vezes, a primeira ideia que vem à cabeça é passar por uma empresa, é aquela famosinha do mercado, é o famoso MEI. Mas, infelizmente, esta não é uma opção para os advogados, já que foi pensada para atividades técnicas e que não tem outra possibilidade de formalização. Além disso, o teto para faturamento, gente, é muito pequeno, é de R$ 81 mil anuais atuais. Como advogado, além de querer um faturamento muito maior, a sua atividade é intelectual e por isso tem questões a serem consideradas para abrir no CNPJ. Mas e aí, Cláudia, como é que eu faço para realmente abrir um CNPJ para o advogado? Como eu já te falei, as opções para o CNPJ dos advogados é a sociedade simples, que você faz só a sociedade para advogados. E caso você possa contar com outros colegas advogados, se você tiver outros colegas que vão ser seus sócios, aí será uma sociedade limitada, ok? Agora, tem a outra também tipo, que é a sociedade unipessoal de advocacia, caso você queira começar sozinho sua jornada. Diferentemente das sociedades empresariais, o registro é feito diretamente também na OAB, como eu já te falei. Assim como outras empresas, você também vai ter que ter o alvará na Prefeitura Municipal e o registro na Receita Federal que diz que lá você obtém o seu CNPJ. Mas não se preocupe, que a gente também, a Claque Contabilidade, pode cuidar disso, de toda essa burocracia para você, ok? Você também vai ter que ter uma opção tributária. E essa opção, geralmente, os advogados querem entrar no Simples Nacional. Por quê? Porque ela também está disponível hoje para as empresas de advogados. Assim, você vai ter uma redução de carga tributária e você pode começar devagarzinho para depois, quando você aumentar o seu faturamento, escolher outros tipos de forma tributária. Mas e aí, gente? Ficou alguma dúvida? Fala com a gente. Aguardo sua visita e o seu contato virtual, Ou o seu contato virtual, Você será muito bem-vindo. Até o nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse assunto. Um grande abraço.